que muita gente tem dúvida, é uma palavra um pouco difícil, né? O pessoal não. O que é gatekeeper? Na verdade, a tradução dela também não tem muito a ver com o significado, né, do que a gente vai passar. Então, só para abrir assim o evento hoje, vou falar um pouquinho desse conceito, compartilhar aqui a tela com vocês. Para quem não me conhece, né? Muitos já me conhecem, muitos são meus amigos, clientes, parceiros, né? E mais muitos novos aí entrando nesse evento que não conheço. Eu sou a Karine Queiroga, diretora técnica da Qualicad, também sou auditora líder em normas do sistema de gestão. Esse evento também ocorreu em parceria com a Bureau Veritas, né, que é a BV, e com a Otimiza, que é a empresa do Martim. Então, nós agradecemos esse apoio, estamos à disposição, e a gente, durante o evento, como o Edson falou, vocês podem fazer perguntas ali no chat, quando der, ele vai, se precisar, ele vai transcorrer essa pergunta durante o evento, ou no final, quando a gente terminar, o Martini terminar a explicação, vai ter uns minutinhos ainda ali para quem tiver ficado com dúvida de ontem também, alguma coisa que passou e vocês não conseguiram perguntar, fiquem à vontade aí para falar sobre o tema, tá? Bom, a gente hoje vai focar no protocolo Gatekeeper. Ontem a gente falou da certificação B4, que é a certificação de transportes. Falamos da questão da exigência disso, que sempre foi, né, uma exigência pela norma GMP+, mas que existem, né, tanto as exceções que a gente comentou ontem, como opções de protocolo Gatekeeper. Mas nem tudo, né, a gente pode usar esse protocolo Gatekeeper. E o que vem a ser o Gatekeeper, né? Então, o Martini vai nos... Opa, deixa eu voltar aqui. O conceito, né? O Martini vai explicar para nós, mas de uma forma resumida, aí, antes dele entrar com a explicação mais técnica, quando a gente fala que vai aplicar um protocolo Gatekeeper, a gente está assumindo a responsabilidade desse fornecedor, né? Então, esse fornecedor ele não tem uma certificação GMP Plus e nem uma certificação equivalente válida pelo GMP Plus. E aí, ele não tem nenhuma certificação que seja aceita e você precisa incluir, vamos dizer assim, esse fornecedor na tua análise de risco, né? Ele precisa estar no teu embaixo da tua asa, vamos dizer assim, né? Então, você assumir essa responsabilidade, você tem uma série de requisitos aí para cumprir. Ontem a gente comentou também, a Carol comentou, né, da BV, que isso também aumenta o tempo da tua auditoria, né? Vai aumentar, inclusive, o custo da tua auditoria, porque cada protocolo Gatekeeper precisa ser auditado como se fosse um processo teu, né, dentro da tua empresa. Então, isso também é uma mudança, né, que a partir de então, que o protocolo Gatekeeper foram revisados, né, nessa última revisão, eles vão ser exigidos aí, né, incluídos nos tempos das auditorias também. Então, o Martini vai explicar essa aplicação de conceito, onde pode aplicar, onde não pode aplicar, e vocês fiquem à vontade para usar e abusar, né, dessa experiência dele aí como auditor e entendedor da norma. Eu também vou ficar aqui de apoio, precisar de alguma coisa, e o Edson que vai conduzir, se precisar de alguma pergunta também ali, ele vai nos conduzir a essas perguntas, tá? Bom evento, então. Martini, a palavra é sua. Você consegue compartilhar a tela com a gente? Pode compartilhar. Eu vou compartilhar e... Aí a gente testa ali para passar, ele não estava conseguindo passar o slide, Edson. Depois... isso. Mas compartilha ali que a gente ajuda você. Tá. Eu acho que é mais fácil, que eu estou com um problema, acho que técnico aqui, por alguma razão. Enfim, vamos lá, então. Vamos começar por aí, que é mais fácil. Consegue aí, Edson? Quer que eu faça aqui? Deixa eu só tentar, Edson. Já foi, pronto. Você, né? Vamos lá. Tá. Bom, pessoal, então, né, como eu já falei, né, então a gente
tem vivido aí, né, algumas experiências, né, na área do GMP, né? Eu lembro, né, dos eventos aí lá nos idos, né, de 2000, 2001, né, 2002, que a gente começou, né, esse processo de qualificação, né, na empresa, né, na BRTOV, né, e era assim, na época, né, o GMP ele tinha, né, uma função um pouco mais, ele estava um pouco mais próximo, né, das certificadoras, os auditores, né, eles vinham aqui para o Brasil, faziam um curso, né, de qualificação, aplicavam, né, os exames, né, de manutenção e qualificação inicial, né, e manutenção. E com o passar do tempo, né, esse movimento, o antigo PDV, né, foi crescendo, se tornou, né, o GMP Plus International, e que tem lá sede, né, na Holanda, né? Começou lá com um processo inicial local, né? E depois foi expandido, né, para o mundo todo, né? Hoje são, acho que mais de 15 mil certificados, enfim, né? Ela cresceu bastante. E aí, né, dentro dessa proposta, né, de discussão de hoje, nós temos a questão da... Eu não estou conseguindo ver a tela agora aqui, tá? Só um minuto. Acho que ele tirou. Vamos voltar. Consigo. Só para garantir? Porque senão eu não vou conseguir mostrar vocês aqui, não vai aparecer na tela. Só aparece uma coisa ou outra aqui. Tá, peraí, só um minutinho. Já compartilho então aqui. Tá. Ó, eu estou tentando aqui, mas não sei se apareceu aí. Não, mas eu já pego aqui. Apareceu? Tá aparecendo, vai compartilhar. Aí, apareceu. Uhum. Só colocar no modo apresentação. Aí. Agora para passar aquele... Ver se você consegue passar. Então, realmente, pessoal, mil perdões aí, mas eu não estou conseguindo passar mesmo. Não sei o que está acontecendo. É na seta, Edson, que ele passa? Clica na... Clica com o botão direito do mouse, esquerdo do mouse. Não está funcionando mesmo. Não? Vou parar, então, opção. Tá, pode deixar que eu passo então aqui. Problemas da informática. Acontece. Tem problema não. A gente já resolve. Só um minutinho aí. Meu Então, slide abriu aqui. Uhum. Eu vou compartilhar. Sim. Tá. Joia. Pronto. Agora acho que vamos. Agora vai. Então, bom. Então, né, como a gente estava mencionando, né, a ideia, ontem foi feita uma apresentação, né, de modelos de certificação, né, GMP, pela Carolina, né, a Karine também apresentou, né, uma noção geral aí da norma B4, né, para transportadoras, né, e aí, né, para hoje, né, ficou de a gente avançar um pouquinho mais nesse conceito gatekeeper, né, no caso. E o gatekeeper, né, eles não são novos, né, no processo GMP, né, eles já existiam, né, esse conceito já de um bom tempo, só que eles eram aplicados mais na Europa, nas certificações, né,
uma vez que lá, né, existem até mais normas, né? Tem lá a B1, tinha B1, né, que também para ração animal, produto acabado, né, enfim. E aqui no Brasil, né, a gente vivia num cenário de exceção, né, como um país que tinha, né, algumas concessões, né, em decorrência das dificuldades que nós temos, né, aqui no nosso cenário, né, de produção de grãos, né, e de alimentos, uma diversidade muito grande, né, também de recursos, né, empresas grandes, pequenas, né, e enfim. Aí, de uns 2 anos para cá, né, começou esse movimento, né, de puxar, né, o elo da cadeia aí de certificação, né, introduzir mais um elo, né, que seria o transporte, né? Tanto que, por exemplo, o B4, né, não era nem aplicável aqui no Brasil até um certo tempo, né? E a partir desses 2, 3 anos aí, ela começou, né, a ser focada, né? E culminou, né, com uma decisão que nós tínhamos até o ano de 2021, né, para começar a certificar, né, algumas modalidades, né, de transporte, né, transporte próprio, né, das empresas, as empresas, né, B2 ou B3 que tivessem já transporte próprio, né, certificadas, teriam que se certificar, né, em B4, né, até esse ano, e isso foi estendido também, enfim, em decorrência da pandemia, onde foi discutido, né, essa parte. Se você, quem não assistiu ontem, né, pode ver o material que a Karine passou, né, tá bem tranquilo lá. E a partir então, né, desse momento, tanto essa exigência, né, de certificação da B4 para transportadoras próprias, né, no caso, e também abriu-se, né, para transportadoras autônomas, né, ou que prestam serviços, né. Inclusive nós já temos uma transportadora recentemente certificada, né, na B4, a primeira, né, a transportadora. Não sei se tem alguém presente aí, né, no grupo, né, que seja dessa transportadora. E também começou a se exigir, a partir do ano passado, né, também pelo menos a comunicação, né, a formalização da aplicação do gatekeeper também, né? Isso também era tratado de uma maneira não tão formal. As empresas tinham preocupação, né, de avaliar seus fornecedores de serviços, né, e também de produtos, quando aplicável, né? E a partir, né, do ano passado também o GMP criou até um portal, né, para que a gente possa comunicar, né, tanto para a certificadora quanto para o GMP, de acordo com a BA10, né, atualmente vigente, né, que está se transformando aí na TS, né, 1.2, no GMP 2020, né? Então, para quem não está acompanhando também isso, né, nós estamos em plena transição, né, do modelo do GMP existente, né, que já estava vindo aí de muitos anos, né, e que era baseado, né, nos princípios da ISO 9000, né, e também boas práticas, né, de fabricação e HACCP, né. Essa foi a origem, né, do GMP, né, do PDV, na verdade, né, que foi evoluindo, levando, né, conceitos de qualidade e também conceitos, né, de boas práticas e do programa, né, de HACCP. E a partir, né, de uns 3 anos para cá, começou a se pensar na mudança, né, e foi criado, então, o GMP 2020, né? O que é o GMP 2020? Basicamente, né, a manutenção dos conceitos, né, de boas práticas e também a aplicação do HACCP, só que agora não mais alinhado na ISO 9000, mas sim alinhado e contendo, né, requisitos da ISO 22000, né? E, como muitos, né, conhecem, ela incorporou, né, algumas mudanças, além do HACCP, né, da análise de perigos e pontos críticos de controle, ou seja, o sistema de gestão para alimentos seguros, né? A norma, né, 22.000, na versão 2018, ela mudou para incorporar também aquela cultura, né, de gestão associada à análise de riscos, né,
compreensão da organização em termos de partes interessadas, né? Então, ela acabou abrindo, né, o leque aí, né, de ferramentas, né, de gestão, tornando até, assim, na minha opinião, né, mais uma norma mais compatível, né, com a própria gestão tradicional, né, dos negócios, né, onde você tem lá a questão do planejamento estratégico, né, abordado, análise de riscos, de oportunidades, né, gestão de mudanças, né, também, que é uma coisa importante, né, vide aí essa fase, né, que a gente está atravessando, com muitas mudanças, né, gestão também de situações, né, anormais ou de emergência, né, crises, né, gestão de crises, vide também, né, a questão aí da Covid, né, que a gente tem atravessado, né, e então a norma, né, as normas, né, GMP se tornaram então, né, mais atualizadas, né, a partir, né, dessa modalidade 2020, né, que foi lançada e que também está em fase a partir de 1º de setembro, né, ela já estaria disponível, né, para certificação. Porém, né, em decorrência da Covid também, a gente espera aí que isso vai começar a acontecer, né, a adaptação das empresas a partir do ano que vem, né, e foi dado, né, também esse prazo, foi estendido, né, esse prazo para a migração, né, desse modelo 2020. E o que nós temos também, né, de novidade, né, nesse modelo 2020 é que as normas, né, B4, B2, B1, né, que hoje existem, né, elas acabaram culminando, né, num documento, né, só a norma, né, ela serve para as diversas atividades que englobam, né, atividades de produção, trader, transporte, né? Então isso tudo vai ser tratado, né, de uma maneira quase que única, né, por um documento e seus documentos, né, as suas TS, né, as especificações técnicas, né, complementando tudo isso. Porém, né, você vai poder escolher, né, cada empresa vai poder escolher, né, qual atividade, né, que é aplicável para ela, né? Então, se é uma empresa de transporte, ela vai atender os requisitos de transporte. Se é uma empresa que comercializa, né, também vai atender os requisitos, né, da trader e assim por diante, né? Uma produção também vai ser da mesma maneira. Então, acho que no próximo slide, né, a gente pode ver também, né, que, como a gente disse, né, a gente vai estar tratando, né, basicamente dos requisitos, né? Ontem também foi dito isso, né? Como a 2020, a documentação da 2020, né? Ela ainda está em fase, né, de inicial, né, de implementação, e ela também não traz grandes novidades nesse assunto, né, de aquisição, né, e qualificação de fornecedores, né? A gente vai então se ater, né, na norma vigente, né? Que é, então, a BA10, né? E a TS 1.2, né? Está aí na sua versão de 1º de março, né? Já está disponível também, né, para ser estudada, né, e verificarmos, né, as modificações. E, porventura, né, as adaptações que estão chegando. E aí, em termos gerais, né, essas duas normas, elas estabelecem, né, boas práticas de compra, né, de produtos e serviços, né? Então, assim, o que a gente enxerga é que, como até ontem, né, foi comentado pela Carolina também do BV, né, que na verdade você tem, né, a cadeia, né, de suprimento, né, de ração animal dentro do GMP International, né, ela visa você construir uma cadeia de custódia, né, ou seja, que o produto assegurado, né, GMP, ele chegue, né, no cliente, né, no consumidor final, né, que vai utilizar essa ração, né, ou esses produtos, com um histórico, né, de rastreabilidade, de qualidade e segurança, né, de alimentos, desde lá, né, do início da produção até a utilização do mesmo, né, até o recebimento do mesmo pelo usuário, que vai ser lá uma granja, né, um produtor
de animais, né, destinados ao corte, né, e assim por diante. Ou também, hoje, né, o GMP engloba também segurança de alimentos, né, para animais de estimação, né, pets, né, no caso, e também, né, para outros, né, animais considerados aí, né, na cadeia aí, né, de utilização, né, e de esse universo, né, de criação que nós temos, né, no mundo todo, né, que tem evoluído e tem se preocupado cada vez mais, né, com a saúde animal para aqueles animais, né, que não são destinados, né, ao abate e para a segurança de alimentos, né, para aqueles animais que são, né, destinados à produção de proteína animal. Então, na norma, no capítulo que fala de compras, né, você sempre vai ter um formato, né, hoje, que fala dos requisitos, né, que para cada modalidade, né, de material que você está comprando ou serviços, né, que você também está contratando, vai sempre ter, né, os requisitos e para... Opa! Alô? Voltou? É? Ah, tá. Tinha travado aqui para mim, não sei se travou Tá. para todo mundo. E então, voltando, né, os requisitos de compra, né, eles vão falar basicamente isso, ó, comprem de empresas que tenham certificação, né, GMP, ou compras empresas, né, que tenham certificações equivalentes, né? Eu acho que o compartilhamento caiu, está voltando. Isso. Então, se vocês olharem aqui, né, nos requisitos de compra, tem aí você tem que comprar, por exemplo, transporte, né? Você tem que comprar de uma empresa certificada, P4, né, para transporte rodoviário. E se você usa, né, barcaças, por exemplo, né, para transporte fluvial, ou navios, né, para transporte na costa, né, dentro do próprio país, né, você teria que ter também uma empresa certificada, né, P4.3, por exemplo, né? Ou ter essas outras certificações, né, possíveis aí. E aqui também fala, né, que se as mercadorias, né, forem embaladas, né, ou comercializadas em unidades seladas, né, que também foi falado um pouquinho, né, sobre isso ontem, né, seriam aqueles containers selados, né, ou cargas seladas que são abertas somente no cliente, né, no destino final, não sendo usada em transbordos, por exemplo. Essa empresa, esse contrato de transporte não seria, né, necessário você ter a certificação. Bom, aí o que eles falam, né? Mas se eu não tiver, né, empresas produtoras, né, certificadas, né, ou prestadoras de serviços certificados, né? Aí eles falam, né, que você pode utilizar o gatekeeper, né? Então, o gatekeeping, né, que é mencionado na nota, né, que seria uma atividade, né, de gatekeeper, né, a prática do gatekeeper, é basicamente, né, como a tradução fala, né, seria aquele guardião, né, o protetor do Santo Graal lá do Indiana Jones, né, que ficava lá na porta, né, da caverna lá e não deixaria ninguém mexer, né, no Santo Graal lá, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, fiz essa analogia. Então, a empresa, né, a gatekeeper, né, que é chamada, a empresa que pratica, né, o gatekeeping, né, ou seja, essa avaliação de seus fornecedores não certificados, ela passa a ser a guardiã, né, é a porteira de entrada na cadeia produtiva, né, de alimentos. E aí, né, o GMP tem, né, um documento também, né, que fala, né, de onde que seria aplicável, onde começa, né, a cadeia
produtiva, né, do GMP, né? Então, basicamente, né, se você é uma empresa, né, que produz farelo, né, produz ração animal, e só tem essa atividade, né, uma indústria de ração, por exemplo, né, ela vai poder comprar os produtos, ingredientes, né, de uma empresa certificada, né, GMP, ou se ela não tiver, né, esses fornecedores, ela vai ter que exercer o gatekeeper, né, e vai ter que avaliar esses fornecedores, coisa que a gente faz também na ISO 9000, na ISO 22000, acho que isso é 14.000, né? Quem está acostumado com esses processos de sistema de gestão, né? Sempre tem lá, né, o tópico, o requisito, avaliação de fornecedores. Então, o gatekeeper, embora essa palavra, né, eu diria assim, que pelo fato de ela ser uma exceção, ela não ser aplicável regularmente desde o início, né? Ela aparecia nas normas, mas não era aplicada, né, de uma maneira objetiva, né? Não era cobrada também, né, das próprias unidades certificadoras, né? De uma maneira objetiva, porque o próprio GMP, né, colocava em definições, né, e exceções, as famosas cartas, né, de exceção que às vezes uma empresa pede, né, para o próprio GMP, né, e tem a concessão, né, de poder, então, praticar aquela abdicar, né, temporariamente de uma empresa certificada, de adquirir uma empresa certificada e, então, usar, né, metodologias de avaliação própria, né, para a avaliação desses fornecedores. Então, a partir da BA10, nessa versão mais recente, né, e agora na TS, né, 1.2, o que o GMP fez? Ele prescreveu, né, requisitos para que todo mundo, né, harmonize, né, a documentação, metodologia, né, o que fazer em cada tipo de serviço, né, ou de produtos. Então, na sequência, né, Karine, a gente vê aí, por exemplo, né, para eu praticar, né, o gatekeeper, né, para executar um protocolo gatekeeper, eu me torno uma empresa, né, guardiã, né, vamos chamar assim, né, no lugar do gatekeeper. Então, eu vou me tornar o guardião da, da, da cadeia produtiva, da entrada, né, dos produtos na cadeia produtiva, das matérias-primas, dos serviços, enfim. Então, para eu fazer isso, né, eu tenho que ter uma metodologia de avaliação com esse meu fornecedor e eu vou ter que trocar e transferir, né, todo o conceito, né, de segurança de alimentos para esse fornecedor de boas práticas também. E também os conceitos aí, uma vez que nós temos uma cadeia de custódia, né, nós temos que manter também esse fornecedor com técnicas, né, de rastreabilidade, né, para que possa ser demonstrado, né, as práticas que ele tem para poder, então, demonstrar que aquele produto, né, tem um mínimo de segurança, né, esperada, né, dentro de uma análise de risco, né. Então, existem, né, as características, né, os itens genéricos, né, para todo gatekeeper, né, que a gente vai ver na sequência. Então, eu preciso implementar isso, né, e além desses requisitos gerais, né, eu vou ter também requisitos específicos, né, para produtos adquiridos, né, compra de ingredientes, né, serviços de feed, né, e também opções especiais, né, de gatekeeping, né. E tem também alguns produtos que não podem, né, ser adquiridos sob o protocolo gatekeeper, né, no caso. Pode seguir na frente. Então, a norma, né, lá no BA 10, né, vocês vão ter, né, esses itens, né, bem prescritos lá. Então, os requisitos gerais, né, do gatekeeper, ele pede, né, então, que a empresa, né, precisa fornecer
produtos, né, que estejam, né, seguros para uso, né, como para alimentação animal, tem que cumprir os requisitos relevantes, né, do GMP e também, né, tem que cumprir a legislação, né, aplicável. Então, por exemplo, se estiver aqui no Brasil, né, essas empresas, né, que não são certificadas, por exemplo, para uma empresa, vou imaginar que eu sou uma empresa de ração animal, né, faço misturas lá. Então, eu vou buscar desses fornecedores não certificados, né, esses componentes, né? Ele tem que estar lá registrado no mapa, né? Tem que estar seguindo a IN 04, né? E assim por diante, né? Entre outras. E, nesse caso, né, além disso, né, vai ter que ter uma análise de perigos, né? O gatekeeper, né, a empresa que faz, né, aplica esses protocolos, né, ela vai ter que estender sua análise de risco, análise de perigos, né, para essas empresas, né, que ela está querendo adquirir, né? Então, ela tem que olhar a qualificação desse fornecedor dentro dos riscos, né, que ele teria, que aquela atividade, né, ou aquele produto teria em termos de impacto de segurança de alimentos, né, no sistema dela, né? E agora, né, no sistema 2020, né, isso fica mais claro, quer dizer, essa análise de risco, antigamente não, até antes da 2020, né, ela era meramente, né, ela estava embutida, né, na análise de perigos, né, e pontos críticos de controle, né, onde você faz uma análise de risco ali, né, da significância, né, daquele perigo, coisa do tipo. Nesse caso agora, né, além do HACCP, na versão 2020, né, você vai ter também análise de risco de uma maneira mais abrangente, né? Aí você pode estar considerando riscos de fraude, né, riscos de sabotagem, né, e outras coisas mais, né? Riscos para a própria, né, desempenho da empresa, né, riscos para a marca, né? Então, na versão 2020, né, essa análise de risco ela vai ser ampliada, né? Por enquanto, né, na versão PA10, né, se pede, né, uma análise de perigos, uma análise de riscos voltada, né, com foco em segurança de alimentos, no caso, né? Karine, se quiser complementar alguma coisa também, fique à vontade, tá? Tranquilo, aí tá ótimo. Volta um pouquinho só na figura anterior, E então, assim, né, existe também, né, nesses requisitos gerais, né, uma previsão de que, se for produto, e de repente você tiver que demonstrar que esses produtos, né, adquiridos estão atendendo limites, né, estabelecidos por legislação, por exemplo, ou aqueles limites estabelecidos pelo próprio GMP, né, que o GMP também, atualmente, né, no BA01, né, ele fala lá, né, para cada tipo, né, de matéria-prima, para cada tipo de produto, né, ele especifica, né, quais são os contaminantes, né, ou aqueles elementos, né, que precisam ser mantidos, né, sob controle, né, sobre limites, né? Então, resíduos de pesticidas, contaminação microbiológica, salmonela, enfim. Então, se a empresa, né, que é uma produtora, né, de ração animal, por exemplo, que a gente está dando esse exemplo, ela vai comprar de empresas não certificadas, então ela vai ter que também, num contrato, né, estabelecer a garantia, né, de realização dessas análises para atender os requisitos do GMP e, minimamente, né, os requisitos legais, né, envolvidos. Então, esse é um ponto também, né, que às vezes é de dificuldade, né, mas isso é aplicável mais para produtos, né, e não para serviços. A gente vai ver que, né, para a empresa de serviço, isso não é aplicável. Aí pode passar para o próximo. Bom, e aí, né, então, só para nós demos, né, exemplos aí, né, de casos, né, que você tem
que atender, né, as possibilidades, né, de compras, né, de produtos, né, que a norma prescreve. E aí, então, você tem esses 9 tipos, né? Você pode ter gatekeeper para compra de produtos agrícolas não processados, né, do produtor para uso como ração, para uso, né, ou como ração, compra de grãos não processados, sementes, óleo, né, leguminosas de uma cadeia de coleta para uso na ração, compra de aditivos de ração, alimentos, produtos farmacêuticos, né, compra de alimentos antigos, aqui tá, a tradução não tá boa, né? Seria aqueles alimentos da empresa, né? Das empresas de produção de alimentos, né? Para humanos, né? Que de repente tem produtos expirados, né? Ou mais fora, né? Da validade, que podem ser, né? Depois uma análise também de risco ou crítica aí, né, podem ser utilizados como ração animal, né? Então aí também você pode ter gatekeeper para isso. Óleo de palma, né, que tem uma preocupação internacional em decorrência da origem e tal. Compra de material de alimentos, né, de origem mineral, né? Então também sais, né, aditivos, enfim, aqueles sequestrantes, né, de micotoxinas, né, baseados em argila, em outras, enfim, seriam, né, esses materiais de origem mineral, cal, né, por exemplo, calcário. Calcário, né? Compra de ervas e especiarias, né? Eu lembro que visitei uma empresa, foi aí no Paraná, né, que ela tinha um aroma de alecrim, assim, parecia que você estava numa sala de temperos, né? Eles produziam, né, um produto que era para atrair, né, melhorar a ingesta, né, o consumo, né, para suínos, né? E eu lembro sempre quando falo ervas e especiarias para ração animal, eu lembro desse caso aí, né? Muito interessante. Legal. E compra, né, de materiais também, né, de alimentação processada, né? Nesse caso aí também a tradução não ficou muito boa, mas da indústria de alimentação, né? De processamentos, sobras, rebarbas, né? Aparas de pães, por exemplo, né? Na Europa é muito aquelas indústrias, né, de pães que produzem, né? Pães fatiados, enfim, seria, né, nessa linha, subprodutos, né? E compra de ração para testes também, né? Produtos para teste, né? Em novos produtos. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilos? Então, só relembrando ali, né, que o Martini falou, protocolo Gatekeeper, nem tudo a gente pode usar, né? Tem essa regrinha aqui que ele apresentou. Então, além do que a gente falou ali, a questão de cobrar, né, dos fornecedores essa certificação também, né? Mas, se não tiver a certificação, eu poderia, sim, assumir essa responsabilidade com o Gatekeeper e fazer o protocolo. Também pode ter, alguns podem estar perguntando, né? Pô, mas no 4.2 lá falava, né, que tem coisas que a gente não pode colocar no Gatekeeper, né? Sim. Produtos, principalmente, né? Então, só para lembrar, né, pessoal, nesse caso, são itens, né, previstos no regulamento europeu lá 68/2013, né? E são basicamente, desculpa, produtos como óleos ácidos de refino químico, ácidos graxos, né? Sais de ácidos graxos, mais nessa linha, né, de monoésteres de propileno glicol. Tem uma lista, né, que vocês encontram isso facilmente também na BA, né, 10, né, existente hoje. Um parênteses aqui, né, o site do GNP, né, não sei se todos, né, já tiveram acesso a ele, né, é um site muito rico, né, de documentos, né. Você tem ali uma infinidade, né, de informação e no começo assusta um pouco, né, mas com o passar do tempo vocês vão ficar amigos, né, desse site, porque ele tem muita informação realmente que às vezes a gente não encontra, né, e lá
de uma maneira muito organizada, né? Foi compilado, né? Muitas informações, muitos links, né? Com outros sites que a gente vai ver aí na sequência. Bom, então, né? Para a gente utilizar, né, esse recurso de guardião, né? Então a gente falou, né? Tem que atender lá o 4.1, né? Da norma BA10, né? E aí vamos ter os requisitos específicos, né? Então, na diagramação do slide, né, como a gente teve que resumir, talvez não fique... Eu procurei colocar aí uma figura, mas se vocês entrarem, né, na BA10, né, e aqui está, né, o site, né, que eu falei do GMP, né, se você pegar, né, aqui, por exemplo, né, os dados, né, você tem aqui os documentos, né, e, por exemplo, né, as normas estão no B, né, B documentos, são as normas que contêm os requisitos. Depois tem os documentos, por exemplo, aquele documento que eu mencionei, né, que fala aonde surge, né, a cadeia produtiva e onde começa, né, a certificação GMP, ela está nesse documento D, né, nesse conjunto de documentos D. E tem agora, né, esse campo específico para notificação, né, do gatekeeper, né? Então existem formulários específicos, né, para se notificar os gatekeepers, né? Dependendo, né, daquela lista, né, que a gente falou. Se você olhar, né, tem aditivos, né, produtos farmacêuticos é um daqueles itens lá, produtos, né, não processados, né, grãos, né, e óleo, enfim, óleo de palma, né, que é um dos itens, as ervas, né, e as especiarias, né, e assim por diante. Pode passar para o próximo, né, e aí continua, né, que aí também vai ter os formulários, né, para road transport, né, no caso, transporte rodoviário, né, os rações para teste, né, que a gente falou, serviços, né, de estocagem e serviços de transporte fluvial, né, dentro, né, do território, né, inland, né, dentro do continente, né, ou na periferia, né, como a gente falou, de porto a porto, né. Então, por exemplo, um transporte, né, que uma empresa faça do Paraná, né, para Santos, por exemplo, né, você pode ter gatekeeper, né, para esse tipo de transporte, né, se for utilizado, né. Pode seguir. Muito bem. E aí eu dei um exemplo, né, dos requisitos de gatekeeper, se você quiser, por exemplo, comprar ingredientes específicos de ração, né? E aí a tabela, né, a norma, né, ela vai dar um quadro, né, onde ela vai estar falando lá os requisitos, né, específicos para então se adquirir, né, esse tipo de material, né? Então, por exemplo, né, produtos, né, agrícolas não processados, né, ou então, por exemplo, grãos não processados, né, óleo, né, sementes oleaginosas, né, e leguminosas. Então, nesse caso, é específico para a empresa que só produz ração. Aí entra uma situação interessante, né? Esmagadores, né, de soja, né, ou empresas, por exemplo, de óleo, né, de arroz, né, que gera o farelo, né, de arroz também. Ou seja, quando o ingrediente de ração animal ele é originado, né, como um subproduto de uma empresa alimentícia, né, então nesse caso você não precisa, se você tem o GMP, né, você, por exemplo, tem uma empresa de soja, né, que produz óleo refinado, né, vende para o consumo e produz farelo de soja, né, casca de soja, enfim, também para consumo animal. Nesse caso, essa empresa, será que ela precisaria aplicar gatekeeper
os seus produtores de soja, né? Essa é uma pergunta que o pessoal, né, costuma fazer e a resposta seria não, né? Porque nesse quadro, né, que a gente fala, nesse documento, né, que a gente menciona, eles são bem claros em falar, né, que se você tem o farelo vindo de uma empresa que processa alimentos, em tese, essa empresa tem que ter o cuidado com a segurança de alimentos e suas matérias-primas, né? E o subproduto gerado por ela, né, seria já cuidado, né, por essa função de produção de alimentos. É óbvio, né, que a isenção do gatekeeper, né, formal, não exime, né, a empresa de ter esses controles, né? Por quê? Porque ela tem que atender requisitos legais, né? Então, ela tem que também olhar, né, a cadeia produtiva, a cadeia de matéria-prima dela, de suprimentos dela, né? E tem que fazer, né, toda essa pré-seleção e avaliação dos seus fornecedores. Porém, o GMP, né, considera que então uma empresa de alimentos, né, em tese, né, ela estaria fornecendo, né, matérias-primas seguras aí, né, para o processo de farelo, né, ou de insumos, ingredientes para a ração animal. Então essa é uma dúvida, né, que muitas vezes o pessoal tem e até pouco tempo existia muita dúvida e o GMP acabou, né, realmente esclarecendo isso de vez, né? Eu vou mostrar aqui, Martinho, eu vou mostrar a imagem aqui, até para o pessoal, né? Deixa eu abrir aqui. O pessoal, se quiser ver depois também no site, né? Fica mais fácil para eles saberem que existe. Então, tem aqui, ó, o Martinho comentou, né? No site do GMP, agora o documento novo é o S9.3, que é um documento de suporte. O nome do documento, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, é esse aqui, ó, S9.3, está aparecendo para vocês? Tá, né? O S9.3, explicação da cadeia do feed, né? Da cadeia de feed. Então, ele tem vários escopos aqui. O que o Martinho estava falando, a gente tem o da indústria de soja, né? Mas tem de outros escopos aqui. Eu vou mostrar o da soja, que é o que a gente está falando mais aqui, né? Tem de arroz, tem de outros setores, mas eu vou mostrar aqui, esse é o do óleo, né? Processamento de sementes de oleaginosas. Então, aqui, Martini comentou, né? Aonde que eu posso usar protocolo Gatekeeper, né? Aonde que eu não precisaria usar o protocolo, a partir da onde que o meu produto é GMP assegurado, né? Então, a partir do momento que ele é esmagado. A partir do momento que ele é... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que tá ruim de mostrar a tela inteira, né? Então, aqui fala, ó, os seed crushers, né? Que são as esmagadoras, que vão processar. Então, aqui, a partir daqui, o meu produto já é GMP assegurado. Daqui para frente, tudo tem que ser GMP assegurado ou eu ter protocolo Gatekeeper, né? Então, para cada escopo, como o Martinho explicou, eu tenho aonde inicia o meu processo, onde eu poderia usar protocolo Gatekeeper, né? No caso de eu ser um coletor de sementes, né? Eu preciso ter a certificação ou Gatekeeper. Então, esse é um documento que vocês podem consultar, está bem mais claro agora na nova versão, né, Martini, do GMP. E fica claro ali aonde que eu sou obrigada a ter um Gatekeeper ou ter a certificação, e aonde que meu produto começa a ser assegurado. Tem para todos os escopos. Isso aí. Ok. Legal. Bom, e então, os requisitos, né, para você, né, então ter um gatekeeper para produtos agrícolas, né, não processados, né, ele precisa ter então uma avaliação, né, como eu falei lá do 4.1, né, tem que ter todos os requisitos atendidos, né, e
também vai precisar, né, ter um contrato, né, uma avaliação, né, de local, né, que seriam as auditorias, né, no caso. Você precisa ter também a amostragem, né, que a gente comentou, né, também desses produtos, né, tem que ter um plano de amostragem, né, deve ter esse acordo, né, que eu falei, o contrato de garantia, né, da qualidade, né, ou seja, o cliente, né, no caso a empresa gatekeeper, né, ela vai ter que passar, né, entrar em consenso, né, com os requisitos, né, do GMP que seriam aplicáveis, né, nesse produtor, né, no caso. No caso também, os registros, né, que são necessários, né, para você fazer aquele upload, né, dos documentos, né, você precisaria ter nome, endereço do produtor, né, a identificação dos lotes, né, rastreabilidade, né, resultados de análise, né, e também você teria que ter a notificação, né, para o organismo de certificação, né, então, ou seja, se você é uma empresa certificada que produz ração e está adquirindo, né, de um fornecedor não certificado, né, e está fazendo o papel de gatekeeper, né, você tem que subir, né, então, lá naquele formulário, né, eletrônico, que a gente já vai ver no formato dele daqui a pouco lá para o transporte, e vai ter que mandar um pacote de documentos, né, que seriam esses registros de cada protocolo. Então, para cada produtor, né, você teria que mandar esse pacote, tendo lá o contrato, tendo, né, os registros de análise, quem é o produtor, as características dele, né, se tem algum programa, né, de teste, né, de análise, e aí você mandaria, né, esse pacote para através, né, do site do GMP, né, depois a gente pode voltar lá, é naquele clique onde apareceram aquelas figurinhas. E para que serve isso, né? Porque a certificadora automaticamente vai receber esse comunicado, né, que a empresa tem tantos protocolos gatekeeper. O que ela fez, ela subiu, né, esse material para o GMP, né? E nesse caso, ela vai poder, né, também, na hora de fazer lá a auditoria, saber qual é o número, né, desses protocolos, até para calcular, né, como a Caroline mostrou ontem, né, também lá no documento C, né, atualmente, né, C6, ele tem uma tabelinha que fala, de acordo com o número de gatekeepers, o auditor tem que olhar uma fração, né, desses protocolos, né, até o máximo de 10, né? E para cada protocolo, né, seria em torno de 1 hora, né? Então, vamos supor, uma empresa que tenha, né, vários protocolos, né, acima de 100 protocolos gatekeeper, ela teria, na sua auditoria anual, né, um acréscimo de 10 horas, né? Ou 1 dia e 25, né? Que o auditor teria que fazer uma amostragem, então, de 10 protocolos gatekeeper, para ver se existe, né, essa análise de risco, de perigos, se as análises, né, estão sendo feitas, né, se tem resultado analítico, né, das matérias-primas, assim por diante. Notem, né, que é um sistema bem complexo, né, e que, eu diria assim, estamos, né, numa fase inicial, né, de exigência, né? Então, hoje, por exemplo, o nível, né, que está se exigindo é que seja feita, né, essa comunicação, né, a notificação e também, né, por amostragem, né, então está se verificando o nível, né, de controle que a empresa gatekeeper, né, tem sobre esse fornecedor. Bom, e aí só tem, né, na continuidade aí outros, né, tipos, né, também de
de produtos, né, que podem ser comprados, que já foram mencionados, né, e também eu coloquei um pouco, né, quais seriam as empresas, né, o tipo de empresa certificada que seria gatekeeper, né? Então, uma produtora de ração, né, a B1, depois a B2 é uma de ingredientes, né, de ração animal, e a B3, né, que também se enquadra se ela comercializar esses produtos também. Pode seguir. E mais, né, chegando aí, né, no final do cerne aí da discussão, né, atual, seria, né, então, a questão de aquisição de serviços, né? Então, existem também, né, para compra, né, de transporte rodoviário, ou contratação, né, de transporte rodoviário, para transporte, né, aquaviário, né, interior, né, ou esse que a gente falou inland, e compra de sistemas, né, de armazenamento e transbordo, né? Transbordo, né, acho que também é claro, né, para todo mundo. Normalmente você tem um modal, né, tipo ferroviário, né, que vai passar para rodoviário, por exemplo, né? Então são essas unidades de transbordo, né, de uma modalidade de transporte para outra, né? Então são unidades, né, que fazem essa transferência, né, no caso desses materiais. E também tem as opções especiais de gatekeeping, né? Que elas, depois a gente vai ver, né, que são outros serviços, né, não abordados, que podem ser também, podem não, né, devem ser avaliados também com relação a riscos, né, que eles possam trazer à cadeia produtiva aí de ração. E na 2020, né, isso está um pouco mais apertado, né, do que era na BA10, né, no caso. Então, se a gente adquire, né, serviços de transporte, né, como a gente falou naquelas 3 modalidades, né, desculpa, 2 modalidades, né, tanto aquaviário, né, quanto rodoviário, e aqui agora focando no transporte rodoviário, né, você vai ter as situações onde você tem o transporte rodoviário a granel, né, uma vez que a gente viu que se for embalado, né, não é necessário, e também transportes, né, de alimentos vegetais, né, em compartimentos apenas para alimentos, né, que é uma situação menos crítica, né, porque são caminhões, né, destinados a transporte de indústria alimentícia, mas que às vezes, né, podem também transportar, né, matérias-primas para ou farelo, enfim, né, para a cadeia, né, de produção de ração. Então, quem que vai aplicar isso, né, esse gatekeeper, né? Vai ser sempre a empresa certificada, né? E também ontem, né, surgiu uma dúvida, quem que é, né, o responsável, né, em ser o gatekeeper, né, em realizar essa avaliação de fornecedor? É aquele que contrata, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se você tem um produto FOB, né, e uma trader, por exemplo, ou uma outra empresa certificada, né, GMP, vai buscar, então é essa empresa, né, que vai retirar o produto, que vai ter que fazer, né, o gatekeeper, né? Então isso também tem que ver muito em termos de relação, né, contratual de compra e venda, e também, né, uma outra questão é se o cliente, né, também exige, né, qualidade assegurada, né, GMP assegurado. Também isso foi discutido ontem, né, se o produto não vai, né, para uma cadeia, não vai dentro, né, da cadeia de GMP, né, assegurado também, né, não seria necessário também, né, ter essa formalização, porém, né, cada vez mais, né, é uma demanda, né, se uma empresa tem, né, essa cultura, né, de segurança de alimentos, né, e está voltada, né, para garantir seus produtos para cadeia, né, GMP, não faria muito sentido também, né, ele não ter isso para mercados, né, que ainda não exijam, né, o GMP.
Não sei se a Karine quer comentar um pouquinho sobre isso, né? Acho que é importante. Eu estava pensando aqui na questão antes, como o gatekeeper não era, que nem você falou, ele já estava, não é novidade na norma, já falava sobre gatekeeper, mas não era cobrado de tal forma, até porque não era obrigatória essa notificação, né? A seguir todo esse protocolo. Então, basicamente, o pessoal não fazia muito esforço, né, para atender, porque também não era tão cobrado assim. E aí a gente, nas empresas onde a responsabilidade da contratação de transportes é da logística, do setor de logística, né, a gente não ia muito a fundo nessa área, nas auditorias, né, então agora é uma área que talvez seja até incluída aí, né, nas auditorias, uma área que vai ser mais envolvida, então isso também é importante vocês repassarem, né, quem é B2, e que tem o setor de logística que às vezes não está muito, vou dizer a palavra assim, não está muito ligado, né, com GMP, não está muito preocupado com isso, para começar a se preocupar, porque eles vão entrar aí na dança, na brincadeira, né, vamos dizer assim, eles vão ser auditados. Então, até porque esse protocolo, eles têm que ser envolvidos, né, nas informações, por exemplo, de placa dos caminhões, como que é feita a limpeza desses compartimentos, a rastreabilidade desses compartimentos, os documentos, né? Então, tudo isso que o Martinho está falando que agora já está sendo cobrado nas auditorias, né? Nessas novas auditorias, provavelmente é o setor de logística que vai ajudar nessas respostas, né? E vai estar envolvido. Então, para quem não se envolvia tanto, né? E é da área de logística, já começa aí a ficar esperto, vamos dizer assim, porque vai ser cada vez mais envolvido esse setor. Ele é de extrema importância para atendimento desse requisito, né, de protocolo gatekeeper, até porque a responsabilidade é de vocês que estão contratando, né? Quem está contratando vira o portão de entrada, né? Como ele falou ali, o gatekeeping. Então, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a logística não é envolvida, né? Nessas auditorias. E agora não tem muito como fugir disso. Né? Antes de prosseguir, pessoal, eu queria, acho que compartilhar minha tela, eu consigo, se eu não tiver que apresentar, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo já? Ainda não. Agora está aí. Vocês estão vendo um documento, Serviços de Alimentação Animal, né? O que eu queria mostrar para vocês, que nos slides talvez não esteja muito claro, mas que para conforto, né, de vocês, vocês vão ter, né, isso mais tranquilo na norma, né? É que o formato para cada tipo de serviço, né, que nem isso aqui seria a prescrição do que precisa para o transporte, né? Então, a norma ela coloca dessa maneira, ó. Ela coloca serviço de alimentação, tipo de serviço, né? Transporte rodoviário de alimentos vegetais em compartimentos de carregamento apenas para alimentos. Aí ela fala, né, que é aplicável para transporte rodoviário fora dos países listados abaixo, né? Ou seja, aqui não poderia aplicar, né? Porém, esse protocolo, né, também pode ser aplicado para transporte rodoviário em todos os países nos seguintes casos, né? Então, durante a colheita, por um período de 90 dias, né, que também pode não ser consecutivo, fala as condições, né, que você pode utilizar, né? Transporte de alimentos vegetais em compartimentos carregados apenas para alimentos, né? Transporte de feno, né, de palha, e assim por diante. Aí ele fala, né, aplicado por quem, né? Então aqui fala, né, quem que tem que aplicar. Então empresa certificada GMP, né, com escopo de produção ou comércio, ou seja, então é uma B2, né, ou uma B3, tá? Aí tempo, né, que pode esse protocolo ser aplicado, né? Não tem limite de tempo, né? Então ele, por enquanto, está indefinido, né? Vocês podem usar o gatekeeper. Aí ele fala, né, requisitos para o gatekeeper geral. Ele fala, vai ver lá o 4.1, né, que é aquilo que a gente falou.
análise de risco baseada em segurança de alimentos, né? E alguns outros requisitos lá. Depois, aí ele vai falar documentos, né? Contrato e especificação de serviço, né? Então, ele especifica, né, o que tem que ter em termos de documentos nesse conjunto de informações, né, que vai conter essa avaliação do fornecedor, né, que o guardião lá, né, vai ter que fazer. Então, ó, para transporte rodoviário, né, então o responsável, né, pelo gatekeeper vai ter que ver na organização dele, nos setores, como bem falou a Karine, né, lá com a logística, a qualidade, quem que vai entrar, né, no conjunto aí, né, de execução dessas ações. Então, tem que ter um contrato de garantia de segurança, de segurança, né, de qualidade / alimentação com a transportadora não certificada, né? Então, tem que ter um contrato onde vai dizer as cláusulas, né, necessárias, né, de cumprimento para atender ao GMP. Depois, esse 2 aqui eu tirei porque ele está associado a uma coisa mais específica na Europa, que é para transporte de feno, né? E palha, né? Estral, né? No caso, eu não considerei aqui que não seria aplicável aqui. Depois, o 3, estabelecer que a empresa de transporte cumpre todas as obrigações legais aplicáveis relacionadas à alimentação. Então, sei lá, se tem uma legislação do MAPA, né, que obriga a ter um registro, ou da Anvisa. Aí, hoje, né, no Brasil, ainda não tem isso muito, né, legislação para transporte, né, ainda é mais ligada à segurança, né, e segurança tanto para acidentes, né, ambientais, né, ou saúde e segurança, né, do trabalho, no caso, prevenir, né, acidentes, né, no caso, mas, né, tem que ser considerado, e no contrato tem que falar isso também. Receber informações, né, sobre pelo menos as últimas 3 cargas, né? Então, a empresa transportadora, ela tem que ter um sistema que demonstre quais foram as últimas 3 cargas daquele compartimento que vai ser usado para fornecer o serviço, né, para a empresa B3, né, ou B2, a empresa GMP certificado, o Gatekeeper. As operações de limpezas realizadas após estas cargas, né? Isso também, nós vamos ver também, tem um slide mais para frente, que o próprio GMP, né, tem lá um convênio, né, com um site, né, que é associado, né, a um sistema, né, internacional aí de transporte, de critérios, né, de cargas compatíveis para transporte, né, com produtos feed, né, no caso de ração animal, e que também, né, estabelece critérios de limpeza, né, desses compartimentos e até cargas proibidas também, né? Então, hoje, né, essa ferramenta lá no site, né, você entra, digita lá o material que foi carregado, o que você quer carregar, e aí ela já vai dizer para você, pode, não pode, se for carregar, vai ter que usar a limpeza X, né? Depois dessa carga. Então, isso é uma coisa que também, né, facilita bastante. E aí, comentando um pouco, né, que a Karine falou, eu entendo assim que esse movimento que está começando a acontecer aqui no Brasil, né, que é uma coisa de médio e longo prazo, né, porém com exigência para as empresas certificadas GMP, né, imediata, e de seus transportadores, né, é mais ou menos uma mudança como houve da indústria de açúcar, por exemplo, antes da ISO 22000, né? Até lá, a indústria de açúcar era considerada uma indústria química, né? O pessoal não, como era um material muito resistente, né, à contaminação, né, e não muito propício, né, ao desenvolvimento, né, de micro-organismos, enfim, o pessoal tratava mais como uma visão química da fábrica, né? E o conceito de boas práticas, né? Essa é a vantagem, né, de ter pouco cabelo, né, de poder ter acompanhado um pouco a história, né? É que realmente essas indústrias elas
começaram, isso foi a partir lá de 2009, 2007, pouco, que começou a mudar, né? Então, as condições, né, de produção de açúcar de uma indústria química para uma indústria de alimentos, né? E pode parecer louco, né, falar isso, mas era uma realidade até pouco tempo, né? E você pegar, né, 2005, né, sei lá, é pouco tempo, né? Se você pegar de uma evolução grande, né, que ocorreu, e hoje essas empresas são certificadas FSSC, né? Estão preocupadas lá com, né, food fraud, food defense, né, e outras coisas mais. Então, aqui na área de transporte, eu acredito que vai acontecer um movimento parecido com isso, né? A partir de agora, né? Então, voltando, né, nessa estrutura, notem, né, que então está tudo prescrito aqui, né? O IDTF, né, que eu falei, que é o site lá, né, o sistema que fala, né, como fazer as limpezas, né, ou desinfecção, e também menciona, né, as cargas proibidas. Também tem que fornecer instruções, né, sobre manutenção de registros como parte de rastreamento e rastreabilidade, né, do produto, da onde que ele veio, para onde que ele está indo, que caminhão, ou melhor, que compartimento de carga, né, foi utilizado, né, naquele transporte. Cumprimento do acordo, né, que aí é feito uma inspeção inicial e uma inspeção periódica. Essa inspeção, na verdade, é uma auditoria, né, que a empresa GMP vai ter que fazer lá, né? Então, a equipe de logística barra, né, equipe da segurança de alimentos, a equipe da qualidade, vai ter que fazer uma avaliação in loco, né, pelo menos inicial, desse fornecedor, dessa transportadora, e depois marcar aí uma periodicidade, né, para fazer isso. Principalmente para ver, né, se cargas proibidas, né, se o processo aí de limpeza, né, está sendo usado, né, e praticado. E também, né, aí, essa informação aqui, até queria uma ajuda da Karine. Eu acho que aqui no Brasil não seria muito aplicável, porque aqui fala, né, que se for um compartimento, né, for usado para carregamento apenas de alimentos, né, e são usados para transporte de alimentos vegetais, né, para uso em ração, eles devem ser marcados como tal, de forma claramente visível e indelével, né, apenas para alimentos, né. O carregamento de compartimentos deve ser coberto pela certificação HACCP da transportadora. Eu acho que aqui no Brasil isso ainda vai gerar dúvidas. Karine, por favor, me socorra aí. Eu acho que isso daqui é mais aquela questão do, por exemplo, o óleo vegetal, né? Eles escrevem lá no caminhão, óleo vegetal para uso alimentício. Para farelo a gente não tem isso, né? Não se aplicaria. Não se aplicaria. Então tem que ver, né, a aplicabilidade. E aí, pessoal, dentro dessa tabela, né, desse quadrinho que tem para cada tipo de serviço, para cada tipo de classe de produtos, né? Aí fala, tá vendo, ó, registros e auditoria, né, precisa, análise de perigos precisa, né? Auditoria, né, de fornecedores, que a gente acabou de falar. Amostragem não é aplicável, teste, né, ou análise não é aplicável. Para muitos estão falando, né, ufa, né? Pelo menos isso aqui não vai precisar, né? Nesse caso, não. Nesse caso, não, né, Karine? E anexos ao contrato, né, abaixo atualizados, né? Então, tem que registrar o nome, endereço, escritório, né, registrar todos os transportadores assegurados por ele, identificação única de compartimento de carregamentos assegurados e acordo de garantia de qualidade, que é o contrato. Aqui é outro ponto, né? E aí eu vou parar de mostrar aqui, né? E vou mudar aí para você, Karine. Essa questão, né, também da relação dos compartimentos, se você pegar uma transportadora, né? Vou imaginar uma transportadora que só tem frota própria, né? Então, você, como gatekeeper, né, como guardião, né, uma empresa guardiã, você vai ter que receber dessa transportadora, né, uma lista de caminhões
que são considerados pela transportadora, né, que está sendo monitorada, sendo avaliada, como alvo de controle e com compartimentos de carga aptos para transportar os produtos, né, que você está querendo transportar. E que passam, né, por aquele sistema, né, da qualidade e de segurança de alimentos, né, que está previsto no contrato, que você vai auditar inicialmente e depois vai auditar periodicamente, né? E a qualquer momento você tem que ter registros, né? Se uma carga for questionada, né, com relação à segurança de alimentos, você tem que ser capaz de ir lá ver se esse caminhão, né, ou esse compartimento de carga foi limpo, né, de acordo com o critério pelo IDFT. Né? Então, isso para uma frota própria. Agora, a gente sabe que no Brasil, né, transportadoras, além da frota própria, elas também podem terceirizar. Essa empresa, em tese, teria que ter o controle dos terceirizados também. Né? E mais, se o terceirizado quarteirizar, também tem que chegar até lá. Então, aí, eu estou falando como, né, quem está lendo a norma, né, e que tem que cobrar, né, do setor. Aí até abro perguntas, né, para quem é do setor de transportes, né, como vê isso. Nós fizemos um exercício, né, numa empresa onde foi possível fazer isso, né? Inicialmente, minimamente, né, fazer isso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, né, que esses fretes terceirizados, ou às vezes até quarteirizados, quando uma transportadora é constituída, né, ela tem os agentes, né, que contratam, né, esses fretes, né? E aí existem, né, documentos de transporte e tal. Então, é possível se fazer isso, pessoal. É fácil? Não, não é, né? Precisa, se quiser, né, vender para o mercado GMP, vai ter que fazer, né? Então, lembrei de uma blogueira lá, né, que fala, pode, né? Pode, né? Pega bem? Não, não pega bem. Nesse caso é o contrário, né? Tem que fazer e tem que pegar bem, né? É de bom tom? Não é de bom tom. Não é de bom tom. Nesse caso tem que ser de bom tom. Ô, Martini, Pois não. tem uma pergunta aqui do Ivani, perguntando por que no protocolo fala que a gente tem que fazer uma auditoria no início do protocolo, né, e depois a inspeção, né, que seriam as inspeções dos caminhões. E ele pergunta como seriam essas auditorias nas transportadoras? Na verdade, precisa de uma auditoria ou seria só a inspeção mesmo dos caminhões? Na verdade, aqui, vamos separar, né, as duas coisas, né? A inspeção dos caminhões, ela é, né, 100%, né, e não tem como escapar dela, né? Uhum. Agora, esse termo inspeção, né, que está aqui, quando a gente vem aqui na norma, né, lá no inglês, né, a gente vai ver que quando ele fala auditoria de fornecedores, sim, né, por meio de uma inspeção inicial e periódica. Então, Ivani, nesse caso, você tem que fazer uma auditoria inicial, né, e depois fazer com uma frequência, né, que a norma não fala, né, ela deixa aberto isso, você fazer uma entre aspas, a inspeção, mas na verdade não é inspeção, é auditoria mesmo, de segunda parte, né, lá no teu fornecedor, né? Até para verificar, né, Martini, como que ele lava os caminhões. Exatamente. Mas já me perguntaram isso também, mas a transportadora é lá no Cafundó, né? Eu tenho que ir lá fazer essa auditoria, ou você contrata uma empresa terceira que faz uma auditoria para você, mas que precisa verificar onde que ele lava esse caminhão, porque tem muita transportadora que lava imposto, né? Manda lavar lá no Lava Jato. Então, como é que você garante que ele está lavando conforme as regras do IDTF, né? Sim. Então, eu não sei se eu respondi. Que é uma auditoria inicial, assim que você inicia o protocolo com esse fornecedor, você vai aprovar ele, como se fosse uma aprovação de fornecedor,
através de uma auditoria, e periodicamente, pode estabelecer uma vez por ano, pode estabelecer a frequência, daí não é ditada pela norma, né? E aí, Vani, que você tem hoje, né, como já tem hoje, né, mas você vai ter obrigatoriamente, né, a partir do ano que vem, ou a hora que vocês migrarem, né, para 2020, né, é essa questão da análise de risco, né? Então, a análise de risco, né, riscos e oportunidades, né, e análise de risco do processo, que vem lá, né, da 22.000, que vem lá daquele documento geral, né, da 9001, Sistemas da Qualidade, né, Uhum. vai também falar para você, vamos supor, se você tem uma transportadora, né, que você está vendo, né, que a continuidade, né, a qualidade e o desempenho dela, né, está sendo bom ao longo do tempo, né, você pode abrandar, né, essa necessidade de auditoria. Agora, vamos supor, é uma transportadora nova, né? No início, talvez você vai ter que ter uma frequência maior de visitas, né? Depois, à medida que a coisa vai rodando, literalmente, né, você consegue estender um pouco, né, esses prazos aí também, tudo baseado, né, com justificativas nessa análise de risco também, né. Novamente, pessoal, eu entendo assim, o fato, né, de ter essas prescrições, né, de requisitos, né, vai ter que ser analisado, né, dentro do contexto, né, da realidade econômica, né, a realidade cultural, né, de cada país, né. Então, assim, o que a gente espera, né, que a norma também, acho que quem escreve, né, a norma é que você busque, né, a famosa evolução contínua, né. Então, a gente vai sair de um zero, né, ou talvez de um menos alguma coisa, né, para começar a ganhar, né, esse nível, né, de qualidade assegurada, né, de segurança assegurada, né, segurança de alimentos, né, e isso vai depender muito de como o mercado, né, e os organismos também, não só certificadores, né, é uma certificação voluntária, mas que nesse caso é uma exigência do cliente, né? Foi falado ontem também isso, né? Então, de voluntário passa a ser, né, um requisito para quem quer vender, né, para um determinado cliente, né? E um determinado mercado, né? E a legislação costuma seguir, né, também essas tendências. Bom, eu estou me avançando aqui, estamos indo, né, para o final. Então, aqui, né, para dizer que eu não estava mentindo, né? Existe, então, né, o International Database Transport for Feed, né, que é o IDTF, né, que tem essa junção, né, essa sincronia aí com o GMP. E aí, quando você clica aqui, né, nessa tabelinha, desculpa, nesse ícone, né, isso está no site lá do GMP. Quando você clicar aqui, vai aparecer uma tela que vai estar, acho que no outro slide, próximo, que aí aparece uma pesquisa, né? Ele vai aparecer em holandês, né? Mas aí você muda para inglês. E aí você pode... Aqui você tem dois tipos de pesquisa, né? E também para as duas modalidades, transporte rodoviário ou o famoso inland waterway, né? Que seria as barcaças, né? Ou os navios, porões e navios. Então, aqui se você coloca, né? O que você está procurando, você bota aqui, por exemplo, Cal, né? Sei lá, vai aparecer lá. Seria legal, Karine, será que você consegue mostrar isso Sim. no site? Comentando aqui que o Ivani falou, ele comentou, de fato vai ser bem complicado atender de forma completa essas exigências, e hoje existem muitas transportadoras parteirizadas. É, uma verdade. Verdade. Aquilo que o Martini falou, a gente tem que fazer uma análise de risco da transportadora, né? Eu já vi algumas empresas que não fizeram auditoria em loco, mas elas solicitaram fotos, vídeos de como eles lavam os caminhões, que produto que eles usam, que também é uma forma de você auditar, né? Pedir a documentação, verificar como eles fazem. Então, vai depender muito dessa parceria que vocês têm com as transportadoras, né? Ivani, outro detalhe, não só para Ivani, mas para
todos, né? Eu não sei, eu conheço a Iva, não sei se é a Ivani. Não, é Ivanir. A Ivanir, então É. desculpa, que eu conheço a Ivani também, que é de uma outra empresa. Ivanir, né? Desculpa. Nesse caso, que eu iria, né, dizer é que existem hoje também, né, como a gente está fazendo aqui, né, e é autorizado, né, pelas próprias organismos acreditadores, né, você pode fazer auditorias remotas também, né, dentro dessa avaliação de risco, né. Então, não necessariamente você precisa ir lá, mas você pode fazer uma auditoria remota, né, no caso, não diria inicial, né, mas as periódicas, de repente, você pode estar conciliando isso. Mas isso, a norma também não engessa, ela deixa livre, né, para fazer da maneira que a empresa achar que dentro da análise de risco dela, né, vai ser possível avaliar esse fornecedor. O Martina é ela mesma. Ela falou que é a Iva, mas o nome está Ivanir. Mas é ela então é a Iva. Prazer, Iva, de estar aí com a gente. Eu deduzi que era você, mas... o nome estava Ivanir. Ótimo. Aqui, não sei se vocês estão vendo a tela, né? Eu coloquei açúcar aqui para a gente fazer um teste, como o Martini falou, né? Então, você clica... só que tem que colocar a palavra que você quer em inglês aqui, né? Aí ele vai buscar tudo que tem a relação com açúcar. Eu vou procurar aqui o açúcar, a sacarose mesmo, né? No caso, o açúcar seco, sacarose, que é esse aqui. Ele vai me mostrar a limpeza, né? Que é aqui o regime seria A, que é o regime de limpeza a seco. E aí a gente teria vários, que nem o Martini falou, posso pesquisar o nome do que eu quero procurar, para road transport ou para inland waterway. Às vezes dá diferença, né, Martini? Às vezes aqui no road transport é um tipo de limpeza, às vezes aqui é outro para o mesmo produto. Mas isso é em função da análise de risco, né, do GMP. Então, é bem tranquilo, né, de fazer essa pesquisa, mas é importante, como o Martini falou, usar o site do GMP, né? Ele tem bastante opções aqui, e uma delas é o IDTF. Né, só coloca coal, carvão, né? C-O-A-L, que aí vai aparecer proibido, algumas coisas proibidas, vamos ver. Desce um pouquinho. Aqui. Tá vendo? Aparece já algumas substâncias proibidas, né, no caso. Eu consigo pesquisar também aqui embaixo, né, Martini? Se eu colocar cargas proibidas... também. Aí ele vai me mostrar só o que é proibido. Se eu quiser tirar uma lista, né, do que é proibido, né? Deixa ele pensar aqui. Peraí que ele está puxando aqui ainda. E se eu colocar só cargas proibidas, aí ele vai puxar tudo que é proibido. Puxa tudo que é proibido. Então, aqui vai ter invertebrado morto, aquático, peixe morto, né? Cargas proibidas, bateria de carro, tem umas coisas... Bastante coisa proibida aqui. Então, é bem tranquilo de pesquisar, mas tem uma infinidade de coisas, né? Ok. Bom, e aí, voltando, né, então, para a apresentação, né, então, aqui também, aquele quadro que eu mostrei para vocês, né, na verdade, aqui, né, fala, né, por exemplo, também se tem que ter análise de perigos, né, a inspeção periódica, que seria, né, a famosa auditoria aí, né, que a gente comentou, mas as inspeções de caminhões, né, tem que ter, né, isso é obrigatório. Não tem amostragem, não tem análise, né? O que tem que ter, né, anexo ao contrato, né? Então, são esses documentos. E, nesse caso, a gente tem que notificar o organismo de certificação e o GMP, né? Então, aí o GMP também vai querer saber, né, quais são as transportadoras, né, cadastradas aí para cada empresa usuária de transportadoras através de Gatekeeper.
Pode seguir. Aí tem o famoso, então, quadro, né, de notificação, né? Então, é uma coisa também, pessoal, no início eu imaginava assim, né, que isso aí ia ser um banco de dados, né, que qualquer um poderia consultar, qual que é a transportadora, né, que está debaixo de um gatekeeper, né, ou coisa do tipo. Ainda não é assim, tá? Hoje, né, essa notificação, ela serve, né, como base de informação para o GMP, né, para ele saber, né, quais são as transportadoras, né, que estão sendo avaliadas, né, por empresas GMP, né, Gatekeeper, e também serve, né, para certificadora saber, né, quantos protocolos Gatekeeper nós temos, né, para poder avaliar ou no mínimo, né, saber que essa empresa trabalha com Gatekeeper. Então, antes de marcar a auditoria, sempre vai ter essa pergunta pelo pessoal, né, do nosso centro técnico, né, ou do pessoal do agendamento, né? Eu quero saber, né, qual é o... Eu estou vendo aqui que vocês têm um gatekeeper, né? O sistema gatekeeper para transporte, porque a gente recebe, né, o e-mail aqui que vai ser endereçado para o Certification Body, né, organismo de certificação, e aí isso vai sendo atualizado ao longo do tempo. Então, GMP, né? Você tem que colocar o nome, então vamos supor, se fosse, né, a Otimiza, né, que vai contratar transporte, eu colocaria então Otimiza, né, a assessoria técnica limitada, colocaria meu endereço de e-mail, colocaria meu número de registro, né, do GMP, que é aquele que está lá no certificado e que aparece no site do GMP, né, para toda empresa certificada. Não vai falar que isso é B2, isso é B3, é só o número de registro, que automaticamente está ligado, né, ao tipo de empresa, certificação. Vou selecionar o Certification Body, né, se eu sou certificado, né, pelo BV ou por qualquer outra, né, pelo TIFNORD, pela SGS, enfim, tem vários, né, Control Union, vai aparecer aqui nessa lista, né? Se não aparecer o seu organismo certificador, você já tem que ficar preocupado, né? Mas isso é bem amarrado, né? E também quantos países, né? Você quer notificar? Nesse caso aqui é só o Brasil, né? Transporte interno, né? Então vai aparecer o Brasil, você escolhe. Lá na Europa, às vezes, o pessoal tem mais, né, do que um país, né, para notificar. Aí você coloca a data de início, que é a data que você alimentou, né? Vamos supor, eu aprovei um transportador, né? Meu primeiro gatekeeper, né? Então eu coloco quando que eu comecei, né, a trabalhar, que eu cheguei à conclusão que ele estava apto, né, a trabalhar com a minha empresa. E coloco para informações adicionais, né? Também isso está... A gente costuma colocar informações de quantos protocolos a gente está colocando, que tipo que é mais uma... Essa additional information vai junto também no e-mail, né, que vai aparecer quando você mandar o send aqui, né, nesse botãozinho. E aqui no Clips, né, você clica aí, né, você vai buscar normalmente um pacote, né, zipado, né, que a gente costuma mandar. Você vai mandar a pastinha, né, daquele gatekeeper com o contrato, com aqueles registros, lista lá dos compartimentos dos caminhões, né? Enfim, você vai fazer um pacote, né? E mandar então para cada gatekeeper, né? Você manda um pacote. Você pode aglomerar também isso, né? Numa pasta maior, né? Mandar 10, por exemplo, né? Gatekeepers. Também aí você informa, né? Nessa additional information, ó, arquivo que está sendo enviado, né? Contempla tantas certificadoras, tantas transportadoras, né, assim por diante. Ou seja...
essa é uma dúvida, né, Martim? É. O pessoal tem que fazer um desses para cada transportadora. Eu posso fazer, por exemplo, eu tenho 10 transportadoras que eu vou fazer gatekeeper. Eu posso mandar as 10 aqui, né? Pode, né? Se você quiser fazer um por um, também pode, né? A maioria faz um pacote, como você está explicando, e manda tudo no Clips ali, né? E esses, né, materiais enviados, né, deverão ser, né, os que o auditor, né, vai avaliar, né, na auditoria. E também o que não está, assim, a norma, né, ela fala para mandar isso com uma regularidade, né? Isso também não está muito claro, né? A periodicidade, né? Tem algum documento lá que fala de mensal, mas eu, sinceramente, também aí eu abro para Karine, né? E se tiver também alguma empresa que já está, né, praticando isso, a gente aceita aí informações, né? Porque isso ainda não está totalmente redondo, né? Em termos de obrigatoriedade, né, e a frequência que você teria que estar atualizando. Em tese, seria sempre que houver uma demanda nova, né, ou sempre que houver uma alteração nos dados, né, dessa transportadora. Agora, a praticidade disso realmente é uma dúvida que acho que todo mundo tem, né, e até nós temos também. Pelo que a gente orienta as pessoas, e leu ali também, né, ele fala de sempre, pelo menos o que está mais claro ali para a gente é quando tem, por exemplo, você tem lá tantas placas, né, que você informou. E aí a tua transportadora te informou que vai mudar o caminhão, vai trocar aquele compartimento, aí você tem que informar novamente o GMP que mudou a placa, né, ou mudou a quantidade de caminhões que estavam, vamos dizer, homologado, né, você está mudando. Então, sempre que tiver uma mudança nesse protocolo, até porque numa auditoria isso pode ser pego, né? Eu pego lá as cargas que estão sendo carregadas, não bate com as placas que você informou lá no protocolo, né? Então, tem que haver essa atualização. Mas realmente não existe uma periodicidade formal, assim, né? É realmente quando houver uma alteração, pelo menos é o que a gente está orientando. E assim, só para tranquilizá-los, né, hoje, né, a ausência, né, de notificação junto ao gatekeeper, né, ela ainda não está sendo, né, classificada como algo maior, né? Então, esse ano, né? Porém, a partir do ano que vem, né, isso pode ser, se você não está comunicando, né, é uma ruptura de um requisito, né? Aí ele passa a ser maior mesmo. Atualmente está como uma não conformidade, né? Se não estiver notificando, mas é uma não conformidade menor. Isso. Agora, isso vai provavelmente para o ano que vem já muda, porque tem esse período aí que o pessoal tá se adaptando, né? E aí provavelmente vai virar uma maior. Isso. Acho que o próximo. Bom, aqui seria para o aquaviário, né? É basicamente, né, as mesmas situações, né? Só que como ontem foi falado, né? Nesse caso, a inspeção não é. Aí, nesse caso, é a inspeção, Iva, porque você não vai a 4.3, né? Você não audita o sistema, né? Na verdade, é uma certificação individual das barcaças, né? Então, nesse caso, né, a tratativa para o gatekeeper, né, seria a mesma situação, porém, aqueles estudos, né, de análise de risco, né, identificação das barcaças, né, que fazem parte, né, da frota, vai também, né, ser considerado, né? Então, os registros, né, nome, endereço, escritórios, né, identificação das barcaças, acordo de garantia da qualidade, né, que é o contrato, instruções, né, para o responsável, relatório de inspeção inicial, é a inspeção da barcaça, né, e relatórios LCI também, que foram falados ontem, aqui sim, né, então seriam inspeções mesmo, né, dos compartimentos de carga, né, da barcaça ou do navio, né, por um navio, e aí não se pede, né, assim,
questão do sistema, né, mais pontual para os equipamentos mesmo. Aí também a notificação, desculpa, se puder voltar, o órgão de certificação é notificado e o GMP também pede antes de começar a usar o protocolo. Uhum. E, finalmente, né, a parte de armazenamento e transbordo, né, aí também você vai avaliar um serviço, né, eu diria que é um serviço também bastante complicado, né, na terceirização, né, porque aqui tem problema, né, de rastreabilidade, né, a parte de boas práticas é uma unidade operacional, né, então as obrigações também estão prescritas lá, né, naquela tabelinha do mesmo jeito, né, vai precisar de auditoria e análise de risco, né, pode continuar. E aí, finalmente, né, então, aquelas opções especiais, né, que uma empresa pode comprar, né, outros produtos ou serviços, né, além dos regulamentados na norma, e a compra de serviço deve ser também, né, realizada com base numa análise de risco, né? Então, agentes de silagem, agentes de venda de medicamentos, por exemplo, né, para ações com medicamento, serviços de limpeza, né, controle de pragas, né? E aí tem, né, nesse D3.5, né, tem também lá algumas dicas, né, sobre essas avaliações, né? Justamente aonde que começa, né, o GMP, né? E aqui estão meus dados, né? José Luiz Martini, né? Otimiza Assessoria Técnica Limitada. Mas, assim, o meu foco atualmente, né, tem sido auditorias, né? Como eu falei, para esses dois organismos, né? Estou começando a aprender também a ser um auditor flex, né, que não tinha no passado, né, hoje, em decorrência, né, da necessidade, aí, como eu falei, das qualificações, né, os certificadores estão abrindo, né, essa exclusividade, então você pode, né, atuar, e assim, né, a função do auditor, acho que não tem problema, né, porque tem todos os requisitos de confidencialidade, né, e você tem responsabilidades, né, e você vai ser cobrado, né, tanto pelos organismos certificadores como os acreditadores, né. Então, é isso, pessoal. Da minha parte, eu agradeço, né, a paciência, perdão aí pelo início meio tumultuado aí, mas a informática não me ajudou e eu prometo que vou fazer um curso com o Edson aí, que é o nosso universitário da vez, né? E eu acho que a gente vai ter que achar outro professor, Martim, porque hoje eu também dei umas engasgadas aí no começo. Mas tá bom. Gente, eu agradeço, Martini, muito obrigada, né? O pessoal aí conseguiu tirar as principais dúvidas. A gente deixa mais uns minutinhos aí também para perguntas, se alguém tiver. Pessoal, se quiser escrever no chat, ou se quiser falar, deixar a pergunta, né, no chat, a gente já dá uma olhada. A Silvana Vasconcelos colocou: para controle de pragas contratadas nas empresas, teremos que adotar o protocolo Gatekeeper? Então, por enquanto, não, ele seria opcional, né? Quer dizer, você pode, na verdade, ele fala assim, você tem que ter uma avaliação baseada em risco, né? Mas não necessariamente, você não vai ter que comunicar, né? Você não vai ter que ter todo esse ritual que pede, né, para os outros serviços, né? Na Ele tem. 2020, pode ser que venha alguma coisa, mas por enquanto é basicamente o que a B10, né, tá falando, BA10 fala, né? É que agora eles criaram um protocolo, né, Martini, para esse tipo de protocolo Gatekeeper para esse tipo de serviço, Silvana, que é o controle de pragas, mas ele não obriga, né, Martini, a notificar, fazer essa notificação e nem fazer a informar o organismo de certificação. Mas ele fala da análise de perigos, né, Martini? Então, talvez a revisão ali do HACCP, incluindo esses perigos, né, que talvez algumas empresas não consideram. Talvez isso sim. Martini, parabéns, excelente apresentação. A Ivanir, a Renata coloca parabéns pelo evento, grande abraço a todos, obrigada, pessoal. Alguma outra pergunta, dúvidas? Então, agradecemos, né, Martini, Edson. Obrigado também.
Obrigada a todos. No final, como o Edson falou, a gente vai mandar ainda o link para vocês do evento, né? Como um todo, a gente faz uma avaliação e o material também que vai ser enviado para vocês terem o acesso. Esses vídeos também eles vão ficar no YouTube, depois vocês podem acessar. O Edson vai mandar para vocês certinho como acessa. E é isso, Edson. Quero fazer um encerramento, fica à vontade. E muito obrigada, gente. Obrigado, Karine. Eu mandei no chat, para quem tá com o YouTube aberto, né? Aí o chat, eu mandei o link para avaliação, né? Para vocês passarem um feedback, inclusive para passarem outros temas e dúvidas que vocês têm que a gente possa estar tratando em próximos eventos, né? A gente não tem data ainda, mas já está planejado um curso gratuito para o pessoal que é de transportadora, né? Gente que geralmente não está acostumada com norma de segurança de alimentos, de feed, e que faz bastante diferença conhecer, né? Principalmente nesse contexto que a gente está. Então, assim que vocês preencherem ali, de qualquer forma, amanhã pela manhã eu vou estar mandando os links ali dos vídeos também, das gravações, e passo um pouco mais de informações também sobre os materiais aí que a gente tem também, tá? Mas quem quer ter acesso aos materiais, acessa o link ali, tá? Eu vou mandar pelo e-mail novamente para todo mundo. Só preencha ali o que achou, bota ali alguns conteúdos que você quer ver futuramente aí em eventos, e aí a gente responde com o material, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, né? Tchau, tchau. Até Valeu a aí. próxima. Tchau.